E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero tratar um pouco deste assunto. Por que que a igreja era chamada Igreja Católica Apostólica Romana? Então, fica aí até o final desse vídeo, né? Para a gente fazer junto esse estudo, para a gente conhecer melhor a nossa fé. Porque está sempre ainda, né, chegando nos comentários, mas a palavra católica está onde na Bíblia? Quer dizer que as pessoas elas não fazem um estudo, não se aprofundam, né, na questão da fé católica e fica ainda com esse tipo de argumento. Por que que a igreja é chamada católica, onde está escrito na Bíblia que a igreja é a igreja católica? E muito menos, né, romana, né? E muito menos romana. Por que que a igreja é romana? Entende? Que a igreja foi lá em Jerusalém. Por que que é romana? Então vamos tratar um pouco deste assunto aqui nesse vídeo. Talvez, né, o vídeo aí fique um pouco meio longo, mas, né, para dar uma resposta fundamentada na palavra de Deus, fundamentada na história, uma resposta, né, bem clara, não tem como fazer também muito rápido, né? Então, se você se interessa por este assunto, realmente quer aprender a responder, né, aos protestantes e aqueles que indagarem, né, uma resposta católica, você vai saber responder. Então vale a pena fazer sim, né, esse esforço, né, e estudar sobre essa questão. Porque assim, eu quero já deixar aqui de início no vídeo duas questões, né? Eu vou mostrar aqui um texto bíblico, mas quero também aqui deixar também uma palavra para aqueles que têm dúvidas sobre a fé católica. Eu também passei por esse processo, né, há uns anos, de ter muitas dúvidas. Por quê? Porque eu não estudava. Lógico que agora ainda a gente não sabe tudo. Lógico que a gente não sabe tudo, a gente não aprende tudo assim rapidamente. A gente não tem resposta para tudo rapidamente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: a Igreja Católica, ela tem resposta para tudo. Para tudo que você indagar sobre a fé católica, a Igreja, ela te responde. Mas vai me perguntar, é eu que vou responder? Não, não é eu que vou responder. É o conjunto da fé católica, da doutrina católica, que vai te respondendo. Pode ter certeza. Você tem dúvida de alguma coisa com relação à fé católica? Procura estudar que você vai chegar, você vai compreender. Se não compreender rapidamente tudo, né, da maneira mágica, como as pessoas querem, mas você vai tendo uma visão clara, você vai se esclarecendo, você vai entendendo que a fé é a fé católica, que Jesus Cristo deixou só uma igreja. Então é nessa caminhada que eu estou. Aquelas dúvidas que eu consegui, né, esclarecer, procurando estudar a fé católica, eu, nesse canal aqui, me dispus a passar para outras pessoas, que têm, né, com certeza, as mesmas dúvidas que eu tinha. Então, isso é muito importante. Primeira coisa, né, você tem que saber, pode ter certeza, que a igreja te responde. Mais cedo ou mais tarde, se você procurar, a igreja vai te respondendo. E você vai entendendo que ninguém aprende de um dia para o outro. Aprende estudando e procurando. Ninguém aprende numa sala de aula, né? São vários anos de estudo. Ninguém aprende assim num dia, 2 dias. Não. E ninguém também, né, aprende tudo. Sempre tem alguma coisa para a gente aprender. Dito isso, vamos para um texto das Sagradas Escrituras. Veja, procura aí a sua Sagradas Escrituras no Evangelho de São João, capítulo 16, o versículo 12 e o 13. Mas você não vai falar direto da questão porque a igreja é romana? É como eu falei no início do vídeo. É preciso fazer essa introdução para você ir, né, entendendo o agir de Deus. Não adianta chegar de uma vez e dar uma resposta e dizer, não, a igreja é romana por isso e ponto final. Não, a gente está fazendo aqui uma explicação mais ampla para você entender o contexto. Lê aí, né, João 16, versículo 12 e 13. Jesus vai dizer assim para os discípulos: tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido,
e vos anunciará o que há de vir. Nesse texto, a gente vê Jesus dizendo claramente que não ensinou tudo para os apóstolos. Tenho ainda muitas coisas a vos dizer, mas não sois capazes de compreender agora. Quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Jesus está dizendo que não ensinou tudo, porque os apóstolos não tinham capacidade de compreender. Como eu falei agora há pouco, em uma sala de aula, se o professor falar todo o estudo de um ano para você naquele dia, você não vai compreender nada. Ninguém vai compreender nada. Ninguém aprende assim. Aprende ao longo do caminho. Foi isso que Jesus disse para os discípulos. Tenho muita coisa para vos dizer, mas o tempo é curto, né? Então Jesus vai dizer, olha, quando o Espírito da verdade vier, vos guiará em toda a verdade. Ou seja, a ideia fica clara, né? Que Jesus não ensinou tudo e isso ficou a encargo, né, de quê? Do Espírito da verdade que vai guiar a igreja em toda a verdade. Ou seja, vai guiar na trajetória. Ao longo do caminho, o Espírito, né, vai guiando a igreja em sua trajetória nesse mundo. E é o que tem feito, né, durante esses mais de 2000 anos. O Espírito da verdade tem guiado a igreja e vai esclarecendo pontos que o próprio Jesus Cristo está dizendo que não ensinou tudo, não falou tudo, mas que o Espírito ia fazer nesse percurso da igreja. Entende, meus irmãos? Então é dessa forma que a gente vai começando a compreender a beleza da doutrina católica. Sabendo disso, que Jesus Cristo não ensinou tudo aos apóstolos, ficou a encargo do Espírito Santo guiar em toda a verdade, em sua trajetória, a gente vai compreendendo melhor as coisas. E uma delas é justamente essa questão do nome da igreja. Por que é que a igreja é católica? O adjetivo, né, católica é anterior ao nascimento da igreja. Ou seja, a igreja é católica por natureza, né? A fé cristã, ela é católica, né, por definição. Então precisa entender tudo isso. A igreja entendeu que ela é católica, né, por natureza. No ano, né, 107, surge pela primeira vez, né, documentado, né, escrito, a expressão Igreja Católica. Santo Inácio de Antioquia, né, escrevendo uma de suas cartas, vai escrever a seguinte frase, né? A comunidade se reúne onde estiver o bispo, e onde está Jesus Cristo está a Igreja Católica. Então nós temos registrado no ano 107, né, a expressão Igreja Católica. O que a gente pode também imaginar que está escrito, né, foi registrado no ano 107, mas a gente pode supor que até antes disso, essa palavra, essa expressão, né, Igreja Católica, já poderia estar sendo usada até mesmo antes. Mas o que a gente tem registrado, né, na história é que no ano 107 já se encontra a expressão, né, Igreja Católica, em uma dessas cartas de Santo Inácio, né, de Antioquia. Então veja, a igreja vai sendo revelada, né, ao mundo. Como eu já falei, né, ela é católica por natureza. A Bíblia não é tudo, ela é parte da mensagem. Ela é parte da mensagem. Mas os irmãos protestantes às vezes insistem, né, em não querer compreender isso. A Bíblia é parte da mensagem. Então na Bíblia não está escrito. Jesus não deixou escrito, olha, a igreja será Igreja Católica Apostólica Romana. Ele não deixou isso escrito. Logicamente que não, né? Mas é verdadeiro, né? Aquela palavra de Jesus Cristo que disse, o Espírito da verdade vos guiará em toda a verdade. Então já no início do segundo século, do ano 107, né, já temos a expressão Igreja Católica, que, né, a tradução dessa palavra católica significa universal, que é o termo mais conhecido como a Igreja Universal. Católica quer dizer, né, universal. Mas ela tem também outros sentidos, que, né, a maioria das pessoas não sabem. Ela tem outro sentido, né, essa expressão católica, né, esse adjetivo católica, tem outra expressão muito bonita também. Além de ser, né, universal. Além de ser a igreja que acolhe todos, em todos os lugares, né, em seu seio. Então seria isso, né, uma das explicações.
a igreja que acolhe a todos em todos os lugares. Católico quer dizer isso. Mas tem outra definição também ainda muito bonita, que foi usada, né, por São Cirilo de Jerusalém, já no século IV. São Cirilo, né, de Jerusalém, para comparar a fé, né, ortodoxa da fé herética, ele vai usar esse termo. A verdadeira fé, a fé inteira, é aquela fé que aceita, né, a totalidade das verdades reveladas. Ou seja, né, aceita, né, o todo da fé. E uma fé, né, herética, ela escolhe aquilo que quer acreditar, seleciona aquilo que quer acreditar e rejeita os demais, né, conteúdo da fé. Então, a expressão católica vai servir também nesse sentido de distinguir a fé verdadeira, que aceita a totalidade das revelações, né, que foi revelada, para diferenciar isso de uma fé herética, daquela fé que o cara escolhe aquilo que quer acreditar, seleciona aquilo que quer crer, aquilo que mais convém, e despreza, né, aqueles outros demais, né, assuntos da fé. Então, vai ser usado também nesse sentido, além de ser a igreja que acolhe todos, de todos os lugares, é também a igreja que acolhe o total da fé, toda a fé revelada, deixada, né, por Jesus Cristo e pelos apóstolos de Cristo. Apostólica, né? Apostólica a gente já sabe que vem dos apóstolos. Né? Igreja católica, né? Apostólica é o mais fácil. Todo mundo sabe que ela carrega esse nome de apostólica porque vem dos apóstolos. Foi recebida dos apóstolos, né? Desses apóstolos, né, que são de Cristo e Cristo de Deus. Então, igreja católica. Igreja católica, né? Apostólica. Católica, né? A gente já entendeu o que é. Quer dizer, né? Universal. Aquela igreja que abraça, né, que acolhe todos os católicos do mundo todo, toda a fé, né, revelada, todos os sacramentos, o depósito da fé, ou seja, uma igreja que acolhe todos em seu seio. Isso quer dizer católica. Esse total, né, da fé, esse depósito da fé deixado por Cristo e pelos apóstolos. Então, a fé católica é tudo isso. E de onde vem, né, esse acréscimo romana a fé católica, né? De onde vem esse acréscimo a palavra, né, romana? Não seria uma contradição dizer que a igreja ela é católica, ou seja, universal, abraça toda a fé revelada e ao mesmo tempo é local, é romana? Alguém vai dizer, mas isso é contradição? Não é contradição. Lembra do que eu disse no início do vídeo, de que, né, a fé católica, né, a doutrina católica tem uma ótima, né, explicação para tudo. Se você não consegue compreender de uma vez, mas que você, procurando estudar o assunto, você compreende, e que é uma fé verdadeira, então é exatamente isso o que a igreja vai nos explicar. Por que a igreja é romana? Ao mesmo tempo que é universal e é também romana. Parece uma coisa contraditória, mas não é. Por quê? Olha, qual a explicação para isso? Essa questão, né, ela é simples de entender. Porque, veja, né, a igreja ela só é somente inteira, ou seja, né, ela só é católica se o sucessor de Pedro, o Papa, estiver incluído nela. Olha só que interessante, né? Quer dizer que a resposta, né, é simples. A resposta exata, porque que a igreja é romana, católica, né, apostólica e romana. Por quê, né? Porque a gente precisa passar por todos esses ensinamentos, por esses caminhos, para no final a gente entender o que a igreja nos ensina. Ela é romana, né? Por quê? Porque a igreja é inteira somente, né? Ou seja, ela é católica, se o sucessor de Pedro, né, o Papa, estiver incluído nela. Se não tiver, ela não é católica. Olha só que interessante. O sucessor de Pedro precisa estar incluído na igreja, senão ela não é católica. Então, por isso, não é contradição dizer a igreja católica, apostólica e romana. É católica e ao mesmo tempo, né, romana. Romana por quê? Porque é a sede do Papa. É a cátedra de Pedro, ou seja, não pode
romper com o sucessor de Pedro. Seja no Ocidente ou seja no Oriente, existe uma ligação que não pode ser rompida, né, com aquele que tem a jurisdição, né, o primado universal sobre toda a igreja. Ou seja, não pode romper essa ligação, esses laços com o sucessor de Pedro. Olha só que interessante, a fé, né, só é inteira se o sucessor de Pedro, aquele que Jesus Cristo fundou a sua igreja, né, essa pedra visível, dizendo, olha, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja, né, só é católica se o sucessor de Pedro estiver nela. Como eu já falei, né, e essa integridade, né, da fé abrange o fato de que, né, seja no Ocidente ou seja no Oriente, existe essa ligação com o sucessor de Pedro, que não pode ser rompida. Então essa é a explicação que a gente dá para os nossos irmãos protestantes e para aquele que nos questionar o porquê que a igreja é romana. Ela é romana, né, porque o sucessor de Pedro está lá, a cátedra de Pedro está lá, e esse laço não pode ser rompido. Então, como vocês podem ver, né, a igreja não pode se aventurar, se desligar do sucessor de Pedro, porque daí ela se desliga do seu fundamento visível. Jesus Cristo fundou a igreja sob Pedro para manifestar a unidade, como diz, né, São Cipriano de Cartago. Ele vai dizer, Cristo edificou a sua igreja sobre um só para manifestar a unidade. E veja, né, o que São Cipriano de Cartago vai dizer. Ele vai dizer assim, né, ó, julga conservar a fé que não conserva esta unidade da igreja? Confia estar na igreja que se opõe e resiste à igreja? Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Veja, do século III, né, São Cipriano já vai lutando contra as heresias, né, e defendendo aqui a unidade, dizendo, olha, julga estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada, né, a igreja. Então, né, a igreja logo cedo, logo no seu início, até mesmo nas Sagradas Escrituras, né, já vai entendendo que o fundamento visível é São Pedro. Quando Jesus Cristo disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. E parece, meus irmãos, muito bem, muito claramente, de que os discípulos aprenderam isso com o Espírito Santo, né, ao longo do tempo. Aprenderam que a igreja não pode romper essa ligação, esses laços com o sucessor de Pedro. Então, meus irmãos, você vê aí a questão, né, o porquê que a igreja é católica, apostólica e romana. Foi acrescentado a palavra romana por conta disso, porque o sucessor de Pedro está lá. Seja no Ocidente ou seja no Oriente, esse laço não poderia ser rompido. Esse laço, né, essa ligação não poderia ser rompida, sob pena, né, da igreja se esfacelar, como aconteceu com o protestantismo. Então, a igreja mantém essa unidade. Ela entendeu que ela é católica, que ela é, né, apostólica e que ela é romana, para ela não se esfacelar, como aconteceu esse exemplo claro, né, do protestantismo, que não tem um credo, que não professa uma só fé, não professa, né, um só batismo, e é um grande esfacelamento de seitas, né, de denominações espalhadas pelo mundo. Ao contrário da Igreja Católica, que professa, né, um só batismo, uma só fé e um só Senhor Jesus Cristo. Ou seja, então está aí, né, a resposta nesse vídeo, né, longo, para essa questão da igreja ser, né, romana, também romana, ser católica, apostólica, romana. Católica quer dizer que abraça toda a fé revelada, apostólica porque vem dos apóstolos, e romana porque não pode romper o laço com o sucessor de Pedro, com a cátedra de Pedro, como disse, né, São Cipriano de Cartago. Julga estar na igreja quem abandona a cátedra de São Pedro, sobre a qual está fundada a igreja. Então a igreja entende isso, não pode abandonar, não pode romper o vínculo com aquele que tem o primado da igreja, né, universal, sobre toda a igreja universal. Então é isso aí, meus irmãos, que eu quis deixar nesse vídeo, né, essa questão da igreja ser também romana. Espero ter esclarecido, espero ter sido mais claro possível, né,
e tem contribuído para alimentar nossa fé católica. Repetindo, né, mais uma vez, a igreja tem resposta para suas perguntas. Basta, né, que você bata e a porta será aberta. Procure e encontrareis. Então é isso aí. Se você não é inscrito nesse canal, eu peço a você que se inscreva, deixa aí o seu comentário, compartilha aí esse estudo com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.